Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Gina Carano processando a Disney revelando o possível ranço da empresa contra conservadores? Isso só melhora a cada dia. E hoje a gente vai falar sobre como Mark Ruffalo, sim, o próprio Hulk doidinho e sojado, como é que esse cara tá se metendo nessa treta para ajudar os planos da Disney de barrar o Elon Musk e, claro, a própria Gina Carano. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não se esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Aqui a gente curte explicar o mundo do entretenimento e adora irritar as elites de Hollywood no processo. Elas simplesmente não conseguem entender como a gente faz o que a gente faz. E isso tudo é por causa de vocês. Beleza? Obrigado por tudo então e vamos trabalhar. Saca só isso aqui. A ironia vai bater forte agora, porque isso vem do próprio X. Mark Ruffalo, aquela jossa de Hulk, decidiu soltar o verbo no X sobre o Elon Musk. Segundo ele, o bilionário desrespeitou a soberania brasileira e o judiciário, se achando uma entidade acima das leis. É claro que o Ruffalo está citando aquele que não deve ser nomeado, vou usar esse nome por segurança, né? Então é seguro dizer que ele apoia o que o ministro disse. Claramente, essa besta do Ruffalo não faz a menor ideia do que está acontecendo no Brasil. O Musk está se recusando a desrespeitar a legislação brasileira. Mas o Ruffalo não tem inteligência suficiente para entender isso. E para completar, o cara ainda falou, abre aspas, tributem esse bilionário esquisito, estranho e cheio de si, tributem pesado. Vamos combinar? O cara está sendo aqui arrogante, prepotente e preconceituoso. Só ver o que ele falou. Bilionário esquisito, estranho e cheio de si. Pô, se isso aí não for a descrição do que a esquerda acusa a gente de fazer, eu não sei mais o que é. É o clássico comportamento, acuse-os do que você é, sabe? É a esquerda ser da esquerda. E não para por aí, ele está retweetando a galera do HuffPost Politics, que diz que aquele que não deve ser nomeado ordenou a suspensão do X no Brasil por causa de uma treta com o Musk. Vamos lá. Galera, isso tem um impacto gigante no processo da Gina Carano e no futuro do MCU. As coisas estão ficando entrelaçadas de uma forma que só Hollywood poderia escrever. Vamos dar uma olhada nisso, mas primeiro deixa eu mostrar do que eu estou falando, porque talvez alguns de vocês ainda estejam meio perdidos. A MSN.com diz que no primeiro dia sem o X, muitos brasileiros se sentiram desconectados do mundo. Isso não é verdade. Existem outras redes sociais e praticamente cada brasileiro tem mais de uma. Eu, por exemplo, tenho Facebook, Instagram, Twitter, Blue Sky, LinkedIn, então são várias redes sociais. Dizer que os brasileiros se sentiram desconectados do mundo não é verdade. Causou um impacto significativo? Claro que causou. Mas não foi isso tudo. Em São Paulo, o bloqueio do X no Brasil dividiu usuários e políticos sobre a legitimidade da decisão e muitos brasileiros, verdade, ficaram perdidos sobre como navegar em outras redes sociais sem o X. O bloqueio começou no sábado e a plataforma ficou inacessível tanto na web quanto em aplicativos móveis. Tudo porque o Musk se recusou a nomear um representante legal no Brasil. Vamos dar uma pausa para traduzir essa bagunça. Basicamente, o Musk se recusou a censurar as contas do X dos opositores políticos desse juiz no Brasil. Resultado: não bloqueou quem eu mandei? Processo judicial, ameaças ao representante do X. Parecia que a vida e a carreira do representante estavam em risco. Então a galera do X decidiu que não podia nomear um representante porque, sabe, ninguém quer ir para cadeia, né? É como se você tivesse um advogado e o juiz dissesse: olha, se você tem um advogado, eu vou prender o advogado. Tá mais ou menos assim hoje no Brasil. Então, sem um representante legal, aquele que não deve ser nomeado decidiu cortar o X. E como se não bastasse, quem usasse VPN para acessar o X seria multado em uma grana preta. Ninguém sabe ainda como seria feita a identificação, né, de uma pessoa usando VPN para ser multado, mas tudo bem. E claro, eles também atacaram outras empresas do Musk, bloqueando contas financeiras no Brasil. Tudo isso está gerando críticas pesadas de quem acha que a liberdade de expressão está em perigo, e eu tô nesse time. A liberdade de expressão está em jogo, e se a gente não se ligar, ela vai pro brejo. Essa treta está pegando fogo. O Brasil é um dos maiores mercados do X, com milhões de usuários. Um escritor de entretenimento, Chico Barney, resumiu bem a sensação no Threads. Abre aspas. Parece que não faço ideia do que está rolando no mundo agora. Fecha aspas. Na verdade, o Chico ficou mal acostumado. Muitos jornalistas de hoje em dia, não estou dizendo que é o caso dele, mas muitos jornalistas de hoje em dia não sabem mais o que é correr atrás de notícias. Isso dá uma bela noção da qualidade do jornalismo brasileiro. Eles dependem de rede social para saber notícia. E falando do Threads, aquela tentativa fracassada do Zuckerberg de competir com o X, esquece. Parece que o negócio não pegou.
Eles queriam que fosse um concorrente, mas não deu certo. Agora, outras plataformas, como a Blue Sky, também estão na lista de alternativas. Aliás, eu fiz meu perfil no Blue Sky agora, quem quiser segue lá, barbamovies2023.bsky.social. Não tem nada lá ainda, mas já é uma forma de a gente interagir um pouco com vocês. Mas sério, vai levar tempo até que alguém consiga substituir o Twitter. Musk decidiu que não vai censurar os opositores políticos do Brasil, porque isso vai contra as leis brasileiras. E aquele que não deve ser nomeado, que parece ser o chefão da Suprema Corte, está agindo de forma que Musk, sua equipe e qualquer outro com meio neurônio funcionando consideram ilegal. Isso significa que ele está jogando fora das regras. Eu não estou aqui para dar minha opinião sobre as leis brasileiras, mas o que o Musk e a equipe estão dizendo faz sentido. Bloquear o serviço, ameaçar empresas que permitam o acesso, multar usuários por usar VPNs e ainda bloquear as contas financeiras de empresas que nem tem nada a ver com isso, parece muito autoritário para não falar outra coisa. Então, como isso se conecta ao processo da Gina? Quando Mark Ruffalo aparece e diz que o Musk está patrocinando o que esse juiz disse, e depois chama o Musk de bilionário esquisito e cheio de si, ele está assumindo uma posição bem autoritária sobre o assunto. E se você discordar, tudo bem, é um direito seu. Mas essa é uma leitura bem razoável do que o Ruffalo está dizendo. Agora, como isso se conecta ao processo da Gina Carano? Vamos juntar as pecinhas aqui. De acordo com a Forbes, a ação judicial de Gina Carano por sua demissão de The Mandalorian está realmente avançando. E isso está deixando muita gente em Hollywood nervosa. Se a Gina ganhar, pode abrir um precedente enorme para outros casos semelhantes. A gente está falando de outros atores, diretores, roteiristas e até trabalhadores de bastidores que foram demitidos por suas opiniões políticas. Isso pode virar Hollywood de cabeça para baixo. E é por isso que a galera lá está tão desesperada para abafar esse caso. Para quem não sabe, Hollywood tem a tal da lista negra, onde eles colocam qualquer um que não se enquadre na visão de mundo deles. Fazem parte dessa lista nomes como Mel Gibson, Mark Wahlberg, Jim Caviezel, Dennis Quaid e mais uma carrada de gente. A maioria por assumir um lado político ou religioso que não é do mainstream artístico americano. Agora, como é que o Ruffalo entra nessa história? Vamos ligar os pontos. Ruffalo é super ativo nas redes sociais e sempre expressa suas opiniões políticas, via de regra, defecando pela boca. Muitas vezes defendendo causas progressistas. Isso, claro, coloca ele em rota de colisão com Gina Carano. Então, quando o Ruffalo retweeta e apoia uma narrativa contra o Elon Musk, ele está essencialmente se alinhando com a ideia de que figuras como Musk e, por extensão, Carano, devem ser silenciadas ou penalizadas. Isso não é só uma opinião política, é uma tomada de posição contra o que Musk e Carano representam. Se você olhar de perto, isso não é só sobre um tweet ou uma opinião. Faz parte de um movimento maior. É sobre tentar moldar a narrativa pública de um jeito que certas vozes sejam excluídas. E esse tipo de censura, seja por meio de banimentos diretos ou campanhas de difamação nas redes sociais, é algo que o Musk está combatendo desde que assumiu o controle do Twitter. Ele está tentando transformar o X em um espaço onde a liberdade de expressão seja realmente livre, onde as pessoas possam falar o que pensam sem medo de serem canceladas. E claro, isso não agrada a todos em Hollywood, especialmente aqueles que acham que certas ideias devem ser eliminadas do discurso público. Então, quando o Ruffalo ataca o Musk, ele não está só atacando o bilionário excêntrico. Ele está atacando a própria ideia de que pessoas como Gina Carano têm o direito de expressar suas opiniões sem medo de represálias. E isso leva a gente de volta ao processo de Gina Carano. Porque se ela ganhar, não vai ser só uma vitória para ela. Vai ser uma vitória para todo mundo que acredita na liberdade de expressão. E isso pode realmente sacudir as fundações de como Hollywood e grandes corporações como a Disney operam. Claro, essa batalha não vai ser vencida da noite para o dia, mas a gente já está vendo as primeiras rachaduras na parede. E com gente como Mark Ruffalo tentando manter essa parede intacta, fica claro que as elites de Hollywood estão começando a perceber que seu domínio sobre a narrativa pública pode não ser tão sólido quanto eles pensavam. E é por isso que esse caso é tão importante. Não é só sobre Gina Carano ou Mark Ruffalo. É sobre o futuro da liberdade de expressão numa era em que a censura está ficando cada vez mais comum. Vamos combinar, essa treta toda é como um jogo de xadrez. Cada movimento, cada declaração, tudo tem uma intenção por trás. Mark Ruffalo, Elon Musk, Gina Carano, todos eles são peças importantes nesse tabuleiro e o que está em jogo é nada menos que o controle sobre o que podemos ou não dizer publicamente. Se você acha que isso é só uma tempestade em copo d'água, pode ter certeza de que não é. A batalha pela liberdade de expressão nunca foi tão real, e por mais que pareça que essa luta é só entre os grandões, a verdade é que todo mundo está metido nela até o pescoço.
Então pode se preparar porque essa guerra cultural está só começando e a gente vai estar aqui na linha de frente trazendo todos os detalhes para vocês. Agora, voltando ao X, ou melhor, ao Twitter, porque sinceramente chamar de X ainda parece esquisito para mim, a gente não pode ignorar o papel que essa plataforma está desempenhando nessa batalha de narrativas. Musk comprou a briga da liberdade de expressão com tudo e isso não caiu nada bem na galera de Hollywood. Aquele pessoal adora um monopólio de ideias onde só eles decidem o que é aceitável ou não. E o que a gente vê agora é que, com o Musk no comando, o Twitter virou um campo de batalha onde qualquer um pode entrar e falar o que pensa. E isso está causando um pânico generalizado entre os donos da narrativa. E essa mudança não só expôs a hipocrisia de muita gente na indústria, mas também deu voz para quem estava sendo sufocado. Um exemplo claro disso é a própria Gina Carano. Se não fosse pelo apoio massivo que ela recebeu nas redes, provavelmente o caso dela teria sido enterrado e esquecido como tantos outros. Mas o Twitter se tornou esse megafone que amplifica vozes que antes eram ignoradas e silenciadas. E isso incomoda demais o status quo de Hollywood. Mark Ruffalo, por exemplo, que sempre foi visto como um cara legal, o ativista consciente, está mostrando uma faceta bem diferente agora que a maré virou. Ele não está atacando só o Musk, mas todo um movimento que está cansado de ser calado. Ele está atacando gente como eu e como você, que quer ter o direito de se expressar e não pode. Porque na cabeça de gente como ele, só os ungidos e iluminados têm esse direito. Nós, por sermos conservadores, não temos. E essa atitude está revelando muito sobre quem ele realmente é e sobre os valores que ele defende. Acontece que enquanto o Ruffalo e outros como ele tentam desesperadamente manter o controle sobre o que pode ou não ser dito, o Twitter, sobre a gestão do Elon Musk, está se transformando numa plataforma onde essas regras já não se aplicam mais. E cara, isso é um golpe direto no coração de Hollywood. É como se eles estivessem perdendo a última fortaleza que tinham para ditar o que o público deve pensar e sentir. E tem mais. Esse cenário também traz à tona outra questão: a hipocrisia em torno da liberdade de expressão. Quando alguém como Ruffalo, que se diz um defensor de causas sociais e liberdade, começa a pedir a cabeça de um bilionário só porque ele está dando espaço para opiniões divergentes, isso não é liberdade de expressão, é censura disfarçada de virtude. E é exatamente essa falsa moralidade que está sendo exposta cada vez mais. Mas vamos ser sinceros, vocês e eu sabemos que essa luta não vai acabar tão cedo. Hollywood não vai largar o osso tão fácil, eles ainda têm muito poder e influência, mas o que está acontecendo agora é que esse poder está sendo desafiado de uma maneira que eles nunca esperaram. E tudo começou com pequenas rachaduras. Uma atriz demitida aqui, um bilionário excêntrico ali, e agora essas rachaduras estão se espalhando, ameaçando desmoronar toda a estrutura. E é aí que entra a importância do caso da Gina Carano. Se ela ganhar, não vai ser só uma vitória pessoal. Vai ser um marco na luta contra essa censura velada que domina Hollywood. Vai abrir portas para outros que foram calados se levantarem e exigirem justiça. E é exatamente por isso que a galera de Hollywood está com tanto medo. Eles sabem que se perderem essa batalha vai ser muito difícil manter o controle sobre a narrativa. Agora vamos pensar um pouco no que isso significa para o futuro. Se a Gina Carano vencer, isso pode mudar totalmente as regras do jogo. Pode ser o começo do fim da cultura do cancelamento que se infiltrou tão profundamente em Hollywood. E quem sabe pode até inspirar outras indústrias a repensarem como tratam as vozes dissidentes. Mas claro, essa é uma batalha épica e, como toda boa história, ainda tem muitos capítulos pela frente. A gente vai continuar acompanhando cada detalhe, trazendo tudo para vocês, porque isso aqui não é só entretenimento, é uma revolução cultural acontecendo bem diante dos nossos olhos. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Mais ataques? Com certeza. Mais censura disfarçada de justiça? Sem dúvida. Mas também podemos esperar mais resistência, mais gente se levantando e dizendo chega para esse controle sufocante que não só Hollywood tenta impor. E enquanto houver gente disposta a lutar, essa batalha pela liberdade de expressão vai continuar e nós vamos estar aqui trazendo cada reviravolta para vocês. No final das contas, essa luta não é só sobre Gina Carano, Elon Musk ou Mark Ruffalo. É sobre todos nós. É sobre o direito de falar o que a gente pensa sem medo de ser silenciado. E enquanto houver uma voz disposta a se levantar contra a censura, essa voz merece ser ouvida. E aí? O que você acha disso tudo? Gina Carano tem chance de ganhar esse processo? E se ganhar, o que isso significa para o futuro da liberdade de expressão em Hollywood e além? Deixe seu comentário aí embaixo e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para mais gente se juntar à discussão. E como sempre, fique informado, fique vigilante e vamos continuar lutando pela verdade juntos. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e fiquem todos com Deus.